Eu vim aqui apresentar um sonho e, como eu acho um pouco difícil traduzir sonho em palavra, eu achei mais difícil ainda colocar alguma coisa de imagem, de PowerPoint. Então, por mais que a gente tenha esse telão lindo aqui disponível, eu decidi falar com vocês e levar vocês por todos os passos daquilo que eu pessoalmente acredito hoje, que é o futuro do que vai acontecer. Imagina que não existisse país. É fácil se a gente tentar, não é difícil. Essa é uma partezinha da letra de uma música do John Lennon de 1971, que chama Imagine, que quase todo mundo conhece. E ela foi criada no contexto de um mundo dividido, de um mundo cortado no meio, aonde a gente tinha capitalista de um lado, tinha bloco comunista do outro, tinha certo, errado, guerra, pós-guerra. A gente tinha um mundo absolutamente dividido por ideologia, por língua, por moeda, por fronteira e por absolutamente tudo. A consequência disso é que era muito difícil a gente atingir o outro, se o outro não fosse muito parecido com a gente. No fim das contas, até os movimentos de imigração que aconteceram nesse período, eles foram bem complicados. Os meus avós vieram para o Brasil meio que foragidos da Guerra Civil Espanhola. E quando eles chegaram aqui, eles não falavam português. Minha mãe não falava português, eles não tinham dinheiro. Era muito difícil. Em 1971, enfim, até recentemente, na verdade, ninguém falava nenhuma outra língua que não a língua mãe, muitas vezes o dialeto mãe ou o que quer que seja. Então, tudo isso estava acontecendo por quê? Porque a filosofia inteira do mundo estava baseada num modelo que é: para eu ganhar, necessariamente alguém precisa perder. Era um esquema de ganha-perde, sempre. Eu só ganho se você perde. Ele só ganha se alguém perde. Era contexto de guerra. Tudo tem um vencedor e tudo tem um perdedor. E o que isso estava causando, no fim das contas, e causa, na verdade, até hoje, porque a gente ainda não chegou em um processo de união completa, causa separação. A gente não consegue entender o outro porque a gente não consegue chegar no outro, a gente não consegue, enfim, se comunicar. E no meio desse contexto todo, começaram a surgir alguns movimentos, movimento artístico, que se baseia bastante no que diz essa música, alguns outros movimentos científicos, e a gente vai encontrar na matemática e na economia uma mudança de olhar muito grande com relação a isso. Em 1950, o John Nash publicou a tese de doutorado dele. E, basicamente, a visão dele e a comprovação dele era totalmente diferente daquilo que Adam Smith vinha defendendo desde a riqueza das nações, e eu não vou entrar nos detalhes, mas, basicamente, para eu ganhar mais, eu preciso fazer o melhor para o meu grupo, porque isso vai gerar um resultado maior. Pode ser que eu, individualmente, não ganhe mais, mas o grupo vai ganhar mais. E se eu pensar coletivamente com o grupo, todos nós vamos ganhar. Então, não necessariamente para todo mundo ganhar, alguém precisa perder. Essa é uma mudança muito grande, muito sutil. Ela é matemática, que tem implicação econômica, mas ela tem implicação na nossa vida todo santo dia. E, na verdade, ela tem um pressuposto muito grande. O pressuposto dela é o consenso. Eu preciso que as pessoas, juntamente, decidam que elas vão fazer o que é melhor pelo grupo. Se eu tiver certeza disso e eu fizer o que é melhor pelo grupo também, todo mundo vai ganhar. E aí, na verdade, por conta desse consenso, o desdobramento foi, enfim, em N áreas. Começaram a surgir formas de você colocar como que esse consenso ia ser seguido. Por exemplo, em política. A gente teve, e ainda tem, diversos tratados, protocolos, convenções, e o que quer que seja, que basicamente dizem como que países vão atuar sobre determinada matéria. Guerra, privacidade de dados, internet, o que quer que seja. Dentro desses protocolos já está pré-definido. Todos nós concordamos que vamos agir dessa maneira. Protocolo social, que é uma coisa antiquíssima. Etiqueta, regra de etiqueta, é um protocolo. Todo mundo chega na mesma mesa, falando, bom, eu estou num jantar muito chique, então a gente precisa começar os talheres de fora para dentro. Essa é a taça de água, essa é a taça de vinho. Esses são os protocolos que a gente já conhece. E dentro da tecnologia, começaram a perceber que também era necessário protocolos.
O que aconteceu nessa evolução tecnológica, nessa evolução de pensamento, enquanto a gente estava nesse período de Guerra Fria? Tinha um avanço tecnológico muito grande, um desenvolvimento e pesquisa para tentar desenvolver alguma coisa, afinal de contas, era um contra o outro. E nesse encadeamento de pessoas tentando desenvolver, foi criado um negócio de 5 letras, que é um protocolo chamado TCP/IP, que o desdobramento dele foi o que hoje todo mundo conhece como internet. Foi pelo consenso do protocolo TCP/IP que conseguiram chegar na conclusão que era assim que os computadores precisavam se comunicar. Então, em 86, 4 anos depois da consolidação e da adoção daquele protocolo, como é aquele que vamos adotar, a gente já tinha pessoas em um lugar do mundo acessando bibliotecas em outro lugar do mundo. E, então, a gente teve a internet. Acabou a Guerra Fria, 91 finalizou, efetivamente, e a internet, que era uma grande possibilidade de comunicação global, uma ferramenta de comunicação global, começou a ser adotada em massa. Hoje, no Brasil, a gente tem mais celular do que pessoa. E desses celulares, 50% são smartphones. Ou seja, a gente com certeza tem pelo menos 50 pessoas acessando a internet todo santo dia, toda santa hora do celular. A gente não tem noção como que isso impactou as nossas vidas, porque, na verdade, a gente foi vivendo a evolução. A minha filha, que nasceu agora, já sabe fazer assim e assim no meu celular. Ela sabe que se ela apertar o botãozinho do meio, vai aparecer a telinha. Ela sabe brincar com o cocó, com a galinha, com o porquinho. Ela sabe. Ela não tem nem 2 anos. A gente foi aprendendo isso num processo muito evolutivo. A gente foi vivendo a coisa e a gente não parou para olhar o porquê e o que isso mudou. Na Copa de 98, eu lembro que eu já estava conectada, eu era uma das poucas pessoas conectadas, e tinham pessoas querendo falar comigo para, enfim, falar sobre o que tinha sido o Brasil na Copa. E as pessoas me procuravam pelo ICQ, e as pessoas falavam comigo em várias línguas que eu não fazia a menor ideia. Em 2002 foi a minha vez. Então eu precisava achar alguém da Alemanha para falar sobre o final da Copa. Eu achei alguém da Alemanha. Eu falava alemão? Não. Mas eu falava um pouquinho de inglês. Eu comecei a tentar. E deu certo. E aí todo mundo percebeu que precisava falar inglês. Que todo mundo falava um pouquinho de inglês. E aí, no fim das contas, não é a nossa língua mãe, não é a língua que eu falo melhor, a língua que eu falo melhor é português. Mas a gente começou a ter uma união de língua. E eu conseguia chegar em alguém da Alemanha na mesma hora. Além da transmissão da TV, a gente também tinha a internet. A gente tinha, a partir de então, uma forma de comunicação global. A questão inteira é que, apesar da gente ter unido muita coisa, da gente já ter consenso sobre muita coisa, ainda tem uma parte que está no esquema antigo, do eu preciso ganhar, e para eu ganhar, alguém precisa necessariamente perder. Quando a internet começou a se desenvolver, e quando eu comecei a conseguir comprar na China, e a China começou a conseguir entregar no Brasil, o que eu preciso fazer além disso? Eu preciso pagar. Quando a minha avó migrou para o Brasil, e depois ela decidiu voltar para a Espanha e levar as coisas dela, o que ela precisava fazer? Ela precisava transformar o dinheiro dela, o dinheiro Brasil, em dinheiro Espanha. Como que a gente faz isso de uma maneira que a gente não coloque 50 milhões de intermediários no meio, que vão cobrar taxas absurdas, e acabar com o nosso pequeno dinheirinho? Por que a gente perde tanto? No meio dessa tentativa toda e desse estudo todo, começaram a surgir algumas iniciativas, e elas são bem recentes, pelo menos do ponto de vista do que a gente tem formalizado e divulgado para o público. Começou a surgir uma ideia de que, por que só um processa uma transação do jeito que ele quer? Por que cada banco faz as coisas como eles querem? Por que se eu for mandar dinheiro pelo HSBC é assim, se eu for mandar pelo Itaú, por exemplo, é daquele jeito? Por que eles que definem as regras? Por que eu preciso confiar nele? Não, porque o Banco Central regulamenta. Bacana. Viu o que aconteceu com o HSBC recentemente. Se eu quero mandar dinheiro para o Nepal para ajudar as vítimas, ele vai demorar tempo para chegar e vai custar muito caro. Se eu mandar $1, não vai chegar $1 lá, com toda certeza. E nesse contexto todo de ver tudo muito unido em várias
pessoinhas, com regras muito diferentes. A gente ainda não tem isso dentro de um mesmo sistema, dentro de uma mesma regra, que vale igual para todo mundo. No meio desse contexto, começaram a se desenvolver o que hoje a gente conhece como criptomoedas, criptoprotocolos, o que quer que seja, que são basicamente protocolos, consensos, de como que a gente vai processar a transação. O consenso, dentro de um protocolo muito conhecido, que é o Bitcoin, ele é o seguinte: uma transação, eu preciso respeitar a privacidade do dado de uma pessoa. Eu não posso saber que Helena mandou X para a avó dela. Mas eu posso saber que Helena, que é dona da chave A, isso no privado, a chave A mandou para a chave B tanto. E todas essas chaves transacionaram, e eu sei quanto transacionou dentro desse protocolo no mundo inteiro, em tempo real, sem eu conseguir reverter nenhum tipo de transação. E o que é melhor, não é uma pessoa que processa, não é uma regra. Se um dos processadores, de repente, foi preso, sumiu, nossa, teve um grande golpe, não tem problema nenhum, porque tem 50 outros processando ao mesmo tempo. É uma rede transparente, 100% rastreável. Eu não sei quem são os donos das operações, mas eu carimbo o dinheiro. Vocês têm noção o que isso pode mudar? É o fim da corrupção, é o fim da lavagem, é o fim da gente pagando por quem faz errado. E é o começo de um jogo de ganha-ganha. Porque, afinal de contas, se a minha avó, que agora está com 78 anos, lá na Espanha, precisar de qualquer ajuda, eu vou conseguir fazer chegar para ela instantaneamente, apertando o botão do meu celular, que inclusive a minha filha de 2 anos pode fazer. Eu entrei nessa história toda exatamente pelo foco do que eu decidi fazer da minha atuação profissional. Eu decidi que, enfim, falar de direito é muito chato e é muito difícil. E falar de direito aplicado a novas tecnologias é mais difícil ainda. Eu precisava falar sobre direito dentro desse contexto que eu acabei de explicar para vocês, é muito difícil. Então, eu comecei a trazer para um lado mais fácil. E, com isso, a gente acaba encontrando as pessoas mais espetaculares envolvidas nesse meio. No meio desse contexto, eu acabei conhecendo o que é o Bitcoin, o que são outras criptomoedas. E, no meio desse contexto, eu passei a acreditar também que essa é, na verdade, a evolução e a consolidação de toda essa união que já aconteceram em vários outros meios e agora a gente precisa tão urgentemente para o que é o processamento de transações. E exatamente por conta disso que eu espero que todos vocês possam se unir a gente e fazer desse mundo finalmente um só. Obrigada.